Somente mais uma vergonha protagonizada pela nossa seleção brasileira. Mas eu posso falar aqui com vocês, tem vídeo meu avisando que daria merda, cara. Quando teve a convocação da seleção brasileira, eu fiz um vídeo falando que era uma convocação de empresários e não uma convocação pelo que os jogadores jogam dentro de campo. Não, teve aqui gente que comentou, mano, você tá perseguindo alguns jogadores do Flamengo. Só porque o cara joga no Flamengo, ele não pode jogar na seleção brasileira? Tá aí. Como é que foi o jogo do Wesley? Fraquíssimo. Sabe por quê? O Wesley é bom jogador a nível nacional. Mas ele vai enfrentar uma seleção, por exemplo, da Argentina, com jogadores que são bons a nível mundial. E não tem como você colocar na mesma prateleira. Você fala aí, pô, o Léo Ortiz joga muita bola aqui no Flamengo, no Brasil. Concordo contigo, é muito bom zagueiro. Mas quando chega para jogar a nível mundial, vai enfrentar um Julián Álvares, vai enfrentar um Correia, vai enfrentar um próprio Simeone, vai dar ruim, cara. O cara treme, não consegue acertar um passe de meio metro, que ele faz com facilidade jogando aqui. Mas já começa tudo errado. Olha quem é um técnico da seleção brasileira, cara, é o Dorival Júnior. Quem entende um pouco sobre tática, quem entende um pouquinho mais ali aprofundado sobre futebol, sabe que o Dorival Júnior não é técnico para a seleção brasileira, cara. Não existe você ter uma seleção brasileira que vai ser campeã de uma Copa do Mundo, ou até mesmo de campeonatos menores, uma Copa América que seja, com o Dorival Júnior como técnico. Não vai dar certo. Não deu certo. Hoje foi 4-1 a Argentina em cima do Brasil. Um gol achado pela seleção brasileira, praticamente na única finalização que teve o Brasil assim no jogo. Teve depois a bola na trave do Rafinha na cobrança de falta. Mas um gol achado pelo Matheus Cunha. O placar moral do jogo de hoje é um outro 7-1 na seleção brasileira. Essa é a grande verdade. E aí você tem um Guilherme Arana, que com todo respeito à torcida do Atlético Mineiro, podem ficar putos, chateados comigo. Cara, o Guilherme Arana é um lateral fraquíssimo a nível seleção brasileira, mas muito fraco. Não dá pra você comparar o Guilherme Arana com nenhum lateral de uma seleção a nível mundial que você coloca como favorita para ser campeão do mundo. Não tem como você ter uma seleção brasileira com o Guilherme Arana em titular. E aí, aonde está o problema? Na formação dos nossos jogadores. Quem são os outros laterais esquerdos que tem à disposição? Quem são os outros laterais direitos que tem à disposição? Também são fracos, também são ruins. Quem são os zagueiros que tem à disposição? Cara, tem o Murilo, que é um bom zagueiro, até que hoje não fez um bom jogo, mas precisa ter mais minutagem em campo. Não é possível que o cara é um dos melhores zagueiros da Premier League, joga muito no Forest e chega na seleção brasileira, não consegue também ter um alto desempenho. Passa muito pelo dedo do técnico, do treinador. E aí você pega os volantes do Brasil. O André é um volante que é mais destruidor do que um volante de construção. Você pega os dois principais jogadores hoje da seleção brasileira, eu cito um deles, o Vinícius Júnior, que para muitos de vocês que assistem aqui os vídeos, para muitos de vocês que são torcedores do Real Madrid, amam o Vinícius Júnior de paixão, mas o Vinícius Júnior é muito bom jogador, mas ele tá longe, mas muito longe de ser um craque. Cara, se você colocar outros jogadores pontas no Real Madrid, tem alguns que fariam até mais do que o Vinícius Júnior no futebol, cara. E vocês tratam o cara como se ele fosse um Ronaldinho Gaúcho da vida, como se ele fosse um Ronaldo Fenômeno, como se ele fosse um Neymar. Não é, não vai ser, não tem a mesma qualidade técnica. É outro nível de futebol. O Vinícius Júnior se escondeu hoje o jogo todo. Nos lances que ele pegou e partiu pra cima, não deram em nada. O Rafinha é um ótimo jogador, mas não é craque, cara. O Rafinha tá tendo uma ótima temporada, mas não é craque. A nossa seleção brasileira hoje não tem craque, mas a Argentina também não tinha craque hoje. Tinha bons jogadores acima da seleção brasileira, principalmente no setor do meio de campo. Tu pega McAllister, Paredes, Depou. Só esses três meio-campistas acabam com o meio de campo da seleção brasileira. Os três jogam muita bola, muita troca de passes, muito jogo de movimentação, infiltração. Tem o Julián Álvares, que é muito mais centroavante do que qualquer centroavante que tenha na seleção brasileira. Que estava hoje em campo, você pode colocar o Endrick, você pode colocar qualquer outro centroavante, ou você pode ter, sei lá, tentar trazer o Pedro. Qualquer outro centroavante. O Julián Álvares é muito mais jogador. Fora que a seleção da Argentina tem um técnico e a seleção é bem treinada. Jogando dentro de casa, 4-1 ficou barato hoje pro Brasil. E essa vergonha vai até quando? O Edinaldo foi reeleito. Cortaram, tiraram o Ronaldo da jogada. Os presidentes de 99% aí dos clubes do futebol brasileiro queriam o Edinaldo como presidente da CBF. Mas por que eles queriam? Porque os caras estão mais preocupados em terem algo em troca do que ver evoluindo. Do que ter uma nova cara lá que vai realmente colocar a verdade na mesa.
Então é isso que está acontecendo com a seleção brasileira. Eu exponho aqui a verdade sem filtro, somente a minha opinião. E a minha opinião está sendo comprovada que é certa, dado o momento dos resultados que a gente está tendo, né? Mas é isso, cara. E aí hoje, por exemplo, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, o Wesley no clássico contra o Botafogo, que o Flamengo estava ganhando, ele foi dar carretilha no jogador do Botafogo, foi criar confusão. Contra o Vasco, o Wesley estava tocando de lado, virando a cara, tocando de lado, passando o pé em cima da bola. Por que ele não fez isso hoje? Ele não só queria jogar futebol? Faz também quando tá perdendo, cara. Bota a cara a tapa. Mas esse tipo de jogador, moleque, que tem na seleção brasileira. E que as pessoas vão chegar lá e vão aplaudir. Só porque joga no time delas, porque não tem consciência. E galera, para quem quiser participar da nossa rifa, no primeiro link aqui do comentário fixado, por apenas 99 centavos, que é menos aí do que o troco do pão que você compra toda manhã, você vai estar concorrendo a 10 mil reais em prêmios. E melhor ainda, cara, eu sei que a seleção brasileira perdeu, mas se você comprar um número e sair um desses números premiados que está aparecendo aqui, é na hora 200 reais no seu Pix. Então tenta aí primeiro link no comentário fixado. Lembrando que por apenas 99 centavos você também já vai estar concorrendo ao prêmio principal, ao segundo prêmio, e ainda vai estar concorrendo também aí aos top compradores. Então não perde tempo, não fica fora dessa. Antes que acabe os números, compra aí primeiro o link no comentário fixado. Infelizmente, nosso único dever agora é aceitar, cara. Nesse momento não dá para a seleção brasileira bater de frente com a Argentina. Começa aí com esse gol do Julián Álvares. A facilidade, cara, que a Argentina fez os gols na seleção brasileira é algo absurdo. A facilidade. A passividade da marcação da seleção brasileira. Mas sabe, tem muita gente que culpa o Alisson. A culpa hoje foi do Alisson pelos 4 gols que a seleção tomou? O menos culpado são os goleiros, cara, da seleção. Olha esse gol aí. Aqui a câmera tá invertida, só pra vocês saberem. Mas olha esse gol aí. Gol do Enzo Fernandes. Quem foi o culpado desse gol? Tá aí o Vinícius Júnior se lamentando. Não adianta o Rafinha falar antes do jogo. Não adianta, sei lá quem, querer briga, querer confusão. Irmão, não adianta. Tem que jogar bola. No futebol atual, e olha, a seleção argentina praticamente não bateu na seleção brasileira, cara. Foi um jogo limpo, um jogo honesto, a gente pode dizer. Lado a lado. Não teve os caras, sabe, fazendo covardia ou algo do tipo com a seleção brasileira. Não teve. Arrumando briga, treta. Arrumar pra quê? O time deles é melhor. Esqueci de falar do Enzo Fernandes também no meio de campo, né? O quarteto de meio de campo da Argentina é sacanagem comparado com o do Brasil. É de um nível completamente diferente. E um massacre da Argentina no começo do jogo. E aí tem o gol do Matheus Cunha, no erro do Cucho Romero. O Matheus Cunha, que era o único no primeiro tempo que estava tentando alguma coisa, recupera a bola e faz o gol. E foi o único chute do Brasil no primeiro tempo, cara. O único chute da seleção brasileira. E aí tu vê lá o Dorival Júnior fazendo o quê? Comemorando. Ah, vamos buscar, vamos empatar. Mas sabe, o Dorival ele tem consciência, porque ele entende o mínimo de futebol para saber que a seleção não tava jogando nada e que a seleção brasileira não tinha como bater de frente com a Argentina. E que o que tava para vir era pior lá. Pô, tá de sacanagem, Dorival Júnior. Tu vê que a gente tá no fundo do poço quando o Dorival Júnior é o nosso técnico, meu amigo. Sinceramente. Fraquíssimo para nível seleção brasileira. Bom técnico aqui para clube no Brasil, mas para seleção brasileira tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. É o cartão amarelo que o Murilo recebeu. É o que eu falei. Foi 4, poderia ter sido muito mais. Chute aí do Almada para defesa do Bento. Almada, aquele mesmo que estava jogando no Botafogo na temporada passada. Que muitos falavam que era superestimado. Eu sempre falei que, cara, o Almada joga muita bola. E aí o gol do Alexis McAllister. Muito bom jogador o McAllister. Volante que tem capacidade de ser meia, de pisar na área, tem o passe, tem a cadência de jogo. Não tem um McAllister na seleção brasileira. Não tem. 3-1 Argentina no primeiro tempo. Cara, a diferença era tão gritante que em nenhum momento do jogo você pensava que a seleção brasileira poderia marcar um gol. Nem quando o Matheus Cunha fez o gol, a seleção brasileira estava melhor no jogo. Foi um gol achado. A diferença hoje foi uma das maiores diferenças que eu já vi desde Brasil e Alemanha. Talvez a maior, realmente.
Fazia tempo que eu não via a seleção brasileira sendo tão dominada. Que a seleção não joga nada, todo mundo já sabe. Mas ser dominada aí, os caras vão querer brigar, vai querer discutir, vai querer confusão. O Rafinha, o Vinícius Júnior, cara, tenta jogar bola. Esquece isso de briga, esquece isso de confusão, cara. O Rodrigo, um fantasma em campo. Tava até me esquecendo de criticar o Rodrigo, mas um fantasma em campo. O Rodrigo não aparece pela seleção brasileira. O Rafinha sumido, o Vinícius Júnior sumido. O que acontece com esses caras? O jogo coletivo do Brasil não existe. Enquanto a seleção brasileira não for realmente no maior problema, que é o técnico, que é o treinador, e trouxer um treinador de ponta, a gente vai ficar dando murro em faca. E aí qual é a substituição do gênio? Ele coloca o Léo Ortiz e ele tira o Murilo da zaga. Vai mudar o... Rapaziada, pelo amor de Deus. Cara, é umas coisas que tu fica pensando, é inacreditável. E sabe o que é o pior? Tu vê o comentarista lá, o Roger, falando, cara, falando que tinha que botar o Léo Ortiz como se fosse praticamente um camisa 10, um volante ali pra quebrar as linhas do jogo. Cara, olha o nível que tá a seleção brasileira. O cara tá falando de colocar um volante, um zagueiro improvisado como um volante, como um meia. Quase gol aí do Julian Álvares, encobrindo o Bento. Léo Ortiz estava dando assistência para ele. Irmão, o brasileiro... Antigamente, tudo era ruim no Brasil. Mais um lance aí da Argentina. Tudo era ruim no Brasil. Hoje ainda é tudo ruim no Brasil. É tudo caro, o preço das coisas. Porra, é uma merda, a gente já sabe. Mas no futebol a gente era bom, irmão. No futebol, se quiser desafiar a gente, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Tentativa de chute do Almada. Hoje em dia, a gente apanha no futebol, apanha em economia, apanha em tudo. Conseguiram tirar o que a gente tinha de melhor, que era o futebol. Cara, no Brasil podia ter várias críticas. Porra, é perigoso, não sei o que lá. Não é um local talvez bom de se viver, que as pessoas vão dizer. Mas quando falava de futebol, a referência era a seleção brasileira, era o futebol brasileiro. Hoje em dia não é mais. Olha aí, olha quantas oportunidades de gol não teve a Argentina para fazer mais do que 4 no Brasil. A seleção brasileira é mais preocupada em chorar, em brigar, em reclamar, do que em jogar bola, cara. São coisas inacreditáveis. E aí entra o Simeone, que vai fazer o 4º gol da Argentina. Que vergonha, cara. Os caras agindo aí da nossa cara. Jogadores da seleção brasileira hoje... A disparidade técnica. Tu via a seleção brasileira tentando correr e não achava a Argentina em momento algum. E aí, pra fechar o 4º gol. E aí, só a cara do Dorival Júnior, nosso grande treinador. 4-1 Argentina na seleção brasileira. O Guilherme Arana, eu falo sem sombra de dúvidas, é um dos piores. Eu não vou falar que é o pior porque eu não vi todos, mas é um dos piores. Do que eu vi, é o pior lateral esquerdo que eu já vi na seleção brasileira. O Guilherme Arana ser convocado para a seleção brasileira é sinal de que ninguém lá entende de futebol. Ninguém. Irmão, no Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, assim, eu sei que a torcida do Atlético tem um carinho gigante por ele, tem alguns jogos que ele vai bem e tudo mais, mas ele no Atlético Mineiro, ele não me agrada. Quando eu paro pra ver um jogo do Atlético Mineiro, eu não vejo nada de diferente no Guilherme Arana. Nada. Quando eu falo nada, é nada. A bola do Rafinha no travessão foi tirando o lance do Matheus Cunha, o lance de mais perigo da seleção brasileira. Se eu não me engano, é a segunda finalização da seleção brasileira, né, cara? Que teve aí. Mas foi isso, cara. Não foi 7-1, mas a sensação foi a mesma pro brasileiro. Só que a sensação não é tão dolorida assim, por mais que tenha sido pra Argentina, e quase chute também, quase gol do Paredes. Porque muita gente já não tá mais ligando pra seleção brasileira, cara. Muita gente já tá alargando, tipo, dane-se, perdeu, ganhou. Tem gente que nem assiste mais. Antigamente, Brasil e Argentina, cara, o negócio era de verdade. Hoje em dia ninguém mais liga. Por que não liga? Porque olha isso, já sabe o resultado final. Mas é só isso, rapaziada. Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós e fui.